Então, o nosso laboratório aqui, ele trabalha em parceria, né, com o laboratório da professora Marcele na parte de cultivo de células. Né? Então, a gente faz cultivo de células fibroblastos e cultivo de embriões. Então, os biomateriais, né, que é o enfoque no laboratório da professora Marcele, eles precisam ser biocompatíveis. Né? Eles precisam demonstrar, eles não podem, né, causar nenhum tipo de lesão ou ser tóxicos às células. Então, o cultivo de células, ele visa testar, né, avaliar essa interação do biomaterial com as células. Então, aqui no laboratório, a nossa parte seria o quê? Cultivar, né, in vitro, ou seja, num ambiente controlado, né, as células e o biomaterial, e assim avaliar, digamos, proliferação celular, taxa de adesão das células ao biomaterial, diferenciação dessas células em outro tipo celular e até morte celular, né, para garantir que o biomaterial seria biocompatível, né? Então, a parte da cultura de células, né, essa técnica, ela é muito importante na engenharia de tecidos por garantir, né, a viabilidade desses biomateriais. Então a gente trabalha com um bioreator, né, que é esse equipamento que vocês estão vendo, e a gente produz aqui bioprodutos, né, a partir de resíduos agroindustriais, né, através da fermentação, os micro-organismos são capazes de produzir esses bioprodutos. Um desses bioprodutos é a celulose bacteriana. Essa celulose bacteriana ela é utilizada e pode ser utilizada na área da saúde como um curativo, né? Ele tem várias propriedades, resistência mecânica, ele é capaz de absorver fármacos e serem liberados de forma controlada. Então a gente trabalha toda essa parte de fermentação para a produção desses bioprodutos. Essa celulose ela é produzida a partir de uma bactéria, né? Geralmente bactérias do grupo das bactérias acéticas. É um metabólico do metabolismo mesmo ali do micro-organismo. Então ele é produzido a partir desse processo químico, né, onde a gente coloca o micro-organismo, ele utiliza um substrato, e esse substrato que a gente tenta sempre trabalhar com produtos agroindustriais, resíduos agroindustriais, e aí esse micro-organismo consegue então produzir esse metabólico, né? Então é um subproduto do metabolismo do micro-organismo. E aí isso é utilizado com fins tanto para a área da saúde, a área do meio ambiente, como por exemplo o biofiltro. A gente diz que, né, é utilizado a sustentabilidade no momento que a gente utiliza os subprodutos, como cascas, polpas, biomassas vegetais, né? Então dessa forma a gente consegue ter ali uma economia circular, a gente consegue utilizar esses subprodutos que poderiam ser descartados para produzir alguma coisa, e esse subproduto ele acaba tendo um valor um pouco mais agregado. O Labio 3D é um laboratório muito voltado para a sustentabilidade e bioeconomia, onde a gente desenvolve produtos a partir da biodiversidade amazônica, tanto para a área da saúde quanto para a área da agricultura. Então a gente sempre está incrementando, por exemplo, propriedades bioativas que são oriundas de plantas, e utilizamos também resíduos agroindustriais para gerar produtos de alto valor agregado. Na área da saúde, nós temos desenvolvido biocurativos, então temos associado a esses biocurativos, por exemplo, óleos essenciais e óleos fixos da Amazônia. Aí nós temos, por exemplo, greu branco, nós temos copaíba, nós temos andiroba, e a gente tem associado as propriedades benéficas, as propriedades biológicas desses óleos nesses curativos, para que possam ser utilizados aí no processo de cicatrização de feridas cutâneas. E para isso a gente utiliza tecnologias avançadas, que são tecnologias como a manufatura aditiva, que é a bioimpressão 3D, e a nanotecnologia. Então, na verdade, o laboratório, vamos dizer assim, ele tem, de uma forma geral, braços, né, que são essas parcerias em várias instituições. Então, contamos com parcerias com a UFRA, contamos em parceria com o Instituto Evandro Chagas, com o Museu Paraense do Guilde, com outros pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas, e contamos também parcerias nacionais, então fora aqui do estado do Pará, e também parcerias internacionais, como a Universidade de Waterloo, no Canadá. Sim, o que é que acontece? O primeiro ponto de partida para desenvolver esses bioprodutos ou biomateriais, o que diferencia um ou outro aí é a aplicabilidade, se está na área da saúde ou não.
é justamente associar propriedades biológicas que possam favorecer ou na cicatrização de feridas ou, por exemplo, ser utilizado como bioherbicida. E como é que a gente faz isso? O primeiro ponto de partida é compreender o que o conhecimento tradicional nos informa. Então, eu tenho utilizado a copaíba. A copaíba, pela comunidade, é utilizada para tratar, vamos supor, inflamação. Só que é o conhecimento tradicional. Então, a partir do conhecimento tradicional, a gente começa a investigação, então toda uma bioprospecção desses ativos e a validação científica. Então, dentro desse contexto, a gente tem toda uma valorização do conhecimento tradicional para fazer com que esse conhecimento tradicional, que é uma matéria-prima já utilizada pelas comunidades, possam assim ser transformado através de tecnologias em produtos que venham a beneficiar novamente a comunidade e a sociedade como um todo. E aí, em termos de sustentabilidade, muitas vezes a gente utiliza os resíduos agroindustriais, então de processos, por exemplo, como a própria extração do óleo, que geram resíduos. A questão do açaí também, então a gente sabe que a gente tem aí muito consumo do açaí, esse açaí gera um resíduo imenso, e o que fazer com esses resíduos? Então a gente dá uma valorização, por exemplo, para as fibras do açaí através de produção de bioprodutos que possam ser adicionados também na saúde ou na agricultura. Bom, a bioimpressão 3D ela é uma técnica de manufatura aditiva, ou seja, ela deposita material camada a camada de um modelo 3D, que vocês estão vendo aqui atrás. Então ele vai depositando camada a camada até formar o que a gente modelou. Então esse daqui é o osso e essa parte verde, ele é um construto tridimensional para aderir células ósseas para poder acelerar a cicatrização da fratura óssea. Então a gente chama isso de regeneração óssea. Aqui do lado tem uma orelha, tem 2 biocurativos. Então a orelha seria para a regeneração de cartilagem e os biocurativos seriam associados com estratos amazônicos e para aí acelerar a cicatrização de feridas.